Oi, eu sou a Bruna. Eu vim apresentar meu projeto de pesquisa científica, que tem como título a análise de distribuição potencial de leopardos gutulos no Parque Nacional de São Joaquim, frente a mudanças climáticas e recomendações de conservação. Esse trabalho foi apresentado para a disciplina de metodologia da pesquisa. Ao longo da história do planeta, foram sempre vistas muitas mudanças climáticas que aconteciam de forma natural. Porém, essas mudanças climáticas, elas têm acontecido com uma intensidade e uma frequência muito maiores devido às atividades antropocêntricas. Na Mata Atlântica brasileira, está previsto para que em 2070 tenha um aumento da temperatura de 1,5 graus centígrados, de 1,5 a 2 graus centígrados, e um aumento da precipitação de 15 a 20%. Isso pode parecer pouca coisa, mas na verdade é muita coisa. Cerca de 1/3 da biodiversidade pode acabar sofrendo com esse aumento de temperatura por não conseguirem se adaptar a essas novas condições climáticas. Houve um estudo recente feito com o Licalopelis vetulus, que é a raposinha do campo, o cachorro do campo, como é conhecido popularmente, que eles analisaram justamente isso, como que a espécie reagiria frente a essas alterações climáticas. E deu justamente o resultado de que ela poderia não conseguir se adaptar e eventualmente ser extinta. A biodiversidade, ela é extremamente importante para todo o planeta devido aos serviços ecossistêmicos que ela realiza. E um dos serviços que ela faz é justamente a regulação das condições climáticas. Então, proteger a biodiversidade é uma coisa prioritária, é uma coisa muito importante. E uma das estratégias mais utilizadas para a proteção dela seria a implementação de áreas de proteção. O Parque Nacional de São Joaquim, que fica nessa regiãozinha branca aqui do mapa, ele foi o primeiro parque nacional implementado aqui em Santa Catarina, com o objetivo de proteger a biodiversidade e os remanescentes de Mata Atlântica. Para ter os melhores resultados de manejo e gestão do parque, toda a região do parque ela foi separada por zonas, como pode ser visto nesse mapa aqui. Cada uma dessas cores representa uma zona diferente, sendo que pode ser uma zona em que humanos podem entrar, fazer suas atividades de lazer, de recreação, e podem ter zonas que não pode ter nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de interação entre humanos e aquela determinada região, aquela determinada zona. Para que essa estratégia de conservação funcione, é necessário uma eficiente gestão, cujo monitoramento das espécies que vivem naquela região é extremamente importante para definir quais são as melhores estratégias de manejo. O Leopardus gutulus, ele é uma das espécies que vivem dentro do Parque Nacional de São Joaquim. Ele é a menor espécie de felino que existe no Brasil, pesando de 1,5 kg a 3 quilos. Seu habitat seria de florestas a savanas com altitudes variáveis, podendo chegar até 2.000 metros. E sua classificação de risco a nível global e nacional é vulnerável. Porém, em Santa Catarina, ele não se encontra em nenhuma classificação de risco. Mas, mesmo ele não estando nessa classificação, ele é considerado uma das espécies mais importantes por fazer conexões entre os remanescentes de Mata Atlânticas e as áreas prioritárias. Aliás, as áreas de preservação, desculpa. O objetivo geral desse estudo seria avaliar a distribuição potencial de leopardos gutulus no presente em função de mudanças climáticas futuras e estabelecer áreas prioritárias de conservação para a espécie. Os objetivos específicos, nós temos identificar os registros dos mamíferos silvestres e exóticos obtidos através das armadilhas fotográficas nas parcelas do Projeto de Ecologia de Longa Duração de Biodiversidade de Santa Catarina.
o PEL de BISC. O PEL de BISC, ele tem sido um dos nossos parceiros nesse trabalho, onde eu tenho colocado as armadilhas fotográficas nos módulos que eles instalaram. E organizar as informações desses mamíferos, né, num banco de dados. Analisar a distribuição potencial de leopardos gutulos no presente, com base em variáveis bioclimáticas, ambientais e de topografia. Avaliar a distribuição potencial dos leopardos gutulos para daqui 50 anos, que seria o ano de 2070, com base em variáveis bioclimáticas. Estabelecer áreas prioritárias para a conservação de leopardos gutulos no parque, em função da adequabilidade ambiental mediada por modelos de distribuição de espécies, os MDS. E comparar as áreas prioritárias para a conservação dessa espécie com o atual zoneamento do plano de manejo do parque, que seria esse daqui. Uma das importâncias desse estudo é que, depois que ele estiver pronto, ele pode ser replicado com qualquer outro organismo que tenha dentro do parque, desde que tenham registros o suficientes para isso. Aqui eu coloquei uma imagem do Parque Nacional de São Joaquim, que comporta essas duas florestas, que é a floresta ombrófila densa e a floresta de ombrófila mista. Esses aqui seriam, no caso, as nossas áreas de estudo. Os dados de leopardos gutulos que nós vamos usar seriam os dados coletados por armadilhas fotográficas. Aqui tem a imagem de uma. Aqui, essas duas imagens são imagens de leopardos gutulos que eu coletei com essas armadilhas, né? E essas armadilhas foram instaladas em 3 módulos do parque, dentro do parque. Só que os dados que nós temos dentro do parque podem não ser o suficiente para conseguirmos fazer um estudo mais preciso. Então, para aumentar a precisão da análise, nós resolvemos incluir todos os registros de leopardos gutulos que tem no estado de Santa Catarina. Para isso, nós utilizamos, então, o data paper Neotropicals Carnivorous, que serve para justamente usar esses dados para o estado todo. Então, vamos cortar um polígono do estado de Santa Catarina, de todas as áreas que contém as florestas ombrófilas densas e mistas, que são as florestas dentro do parque. Deixa eu colocar aqui. O recorte de bancos de dados das variáveis bioclimáticas vai ser cortado através do site WorldClean, e as ambientais topográficas vão ser tiradas através do Google Earth, quando for feito o polígono. Os dados de leopardos gutulos vão ser plotados por cima no mapa, junto com esse polígono das florestas ombrófilas densas e mistas, e o mapa será elaborado através do software QGIS com a ferramenta Vector Grid, que vai elaborar para cada ponto de presença dos leopardos gutulos um buffer com 4 quilômetros de raio, que seria a área de vida desse indivíduo, dessa espécie. Só que trabalhar só com os dados de presença de uma espécie pode não ser considerado muito confiável, pois você não consegue dizer exatamente aonde que não tem aquela espécie. Então, tem sido recomendado cada vez mais trabalhar com esses modelos de MDS, no caso, dados de pseudo-ausência, que seriam dados, como o nome já sugere, que o indivíduo pode como pode não estar ali. E esses pontos de pseudo-ausência, eles são colocados de forma aleatória no mapa e são 100 pontos para cada um ponto de presença. Para as projeções de 50 anos no futuro, 2070 no caso, as variáveis bioclimáticas vão ser tiradas do site do CIAT. E será usado o cenário RCP 8.5, que seria o pior cenário possível para daqui no futuro, que seria o cenário que tem mais gases do efeito estufa na atmosfera. Após ter as variáveis já definidas, independente de ser para o presente ou para o futuro, nós vamos fazer um teste de jackknife no Maxset.
sendo para ver quais variáveis vão explicar melhor a presença da espécie naquele local. Depois de termos essas variáveis, nós vamos fazer uma análise de componentes principais, através do RStudio, para ver a correlação entre essas variáveis. Porque se por acaso tiver alguma variável que esteja se correlacionando muito, ela vai tendencionar a presença da espécie para uma determinada variável. Isso vai inflacionar os nossos resultados, que é o que nós não queremos. Então, por isso é muito importante ter esse teste que vai eliminar essa variável, deixando a que explica melhor a presença da espécie. Aqui eu coloquei como um exemplo, só para vocês terem uma noção, de um mapa de adequabilidade, que seria, no caso, o meu resultado final. Depois que eu terminar todas essas análises. Quando eu já tiver o mapa pronto de toda Santa Catarina, eu vou recortar o polígono referente ao Parque Nacional de São Joaquim, que é a área de interesse desse estudo, né? E vou poder avaliar áreas prioritárias de conservação dos leopardos gutulos e poder comparar com o atual zoneamento do Parque Nacional de São Joaquim. Dessa forma, eu consigo indicar quais são as melhores áreas para a conservação dessa espécie. Esse aqui é o meu cronograma. Deixa eu só... Esse aqui é o meu cronograma. Aqui, no caso, a coleta dos dados com as armadilhas fotográficas que já vem sendo feita, a organização dos dados que vão ser planilhados, todo o levantamento bibliográfico que vai do início até o fim. Agora, no verão, eu vou fazer uma capacitação da modelagem e de distribuição de espécies. A modelagem propriamente dita, que leva um certo tempo até ela ser feita, que vai ser usado para o final, né? A elaboração de todo o TCC, que esse vai ser o meu trabalho de conclusão de curso. E, finalmente, a apresentação do TCC. Muito obrigada por assistir e, se tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de perguntar. Tá aqui o meu e-mail. E é isso.